Hoje, aqui no Frente a Frente, nós temos um convidado de honra, o Dom Joel Portela, que é o secretário-geral da CNBB. Dom Joel, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu que agradeço. Boa noite, Trindade, boa noite, Denise, e boa noite aos que nos acompanham pela querida Rede Vida. Vai ser uma conversa boa. E nesta mesa redonda também, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Dom Joel. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Nós estamos aqui hoje para tratar especialmente da campanha da fraternidade, cujo tema deste ano é Fraternidade e Vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E uma das pessoas que está muito engajado aí nessa campanha é Dom Joel, por isso ele está aqui hoje conosco, ele é bispo auxiliar do Rio de Janeiro e hoje, como Zé Maria já falou aqui, ele está na Secretaria-Geral da CNBB. Dom Joel, o que a gente pode esperar de novidade nessa campanha que já vem sendo chamada aí de campanha síntese, porque ela engloba ela engloba a solidariedade humana, a necessidade de cuidarmos uns dos outros, não ficar ali dependendo só de governo, essas coisas. O que a gente pode esperar dessa campanha? Denise, se você me permite, eu diria que a campanha da fraternidade é o jeito brasileiro de viver a Quaresma. Portanto, a primeira grande atitude, a primeira grande esperança é a conversão, é a mudança, é a transformação. A campanha da fraternidade quer ser a cada ano, e já vão aí 56, essa é a 56ª, ela é sempre um convite à mudança. E ela tem uma pedagogia especial. Pega um ponto muito concreto, um tema da realidade que nós vivemos, e a partir daquele tema questiona o conjunto. Nesta campanha, a campanha de 2020, acabou, como você lembrou bem, se tornando uma campanha síntese, porque ela diz o seguinte: por que acontecem tantos problemas? Biomas, saúde pública, trabalho, violência há pouco tempo. Por que acontece isso? Porque, no fundo, nós vemos surgir no mundo algumas características que já não são mais pontuais, isoladas, mas elas são características que dizem para nós: a vida entrou num estágio de ameaça global, radical, que precisa ser enfrentada. Por isso é que se pergunta: que sentido, que significado a vida tem para você? Que significado a vida tem? O que você faz com a vida? A missão é cristã, né? Eu queria que o senhor dissesse exatamente o que significam as igrejas e o que significam as religiões diante do cristianismo. Todos nós somos de uma linha cristã. Toda a experiência cristã nasce de uma coisa muito bonita, que é o dom de Deus, a liberdade. É um presente que Deus nos deu. E se há algo de próprio desse tempo que deve ser valorizado, é que a experiência religiosa seja uma experiência vivida na liberdade. Eu encontrei Jesus, eu me realizei nessa comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, então, consequentemente, eu me identifico com ela. Sem essa experiência de conversão, nós não temos condições de um cristianismo maduro e sólido. A Assunção do Santo Padre demonstrou ali uma cara nova da igreja e uma possibilidade, inclusive, de diálogo maior com política e com sentimentos sociais. Isso renova, Dom João? O Papa Francisco hoje, a meu ver, é a grande liderança mundial, né? Nós não temos hoje uma liderança, e se precisar eu até assino isso, nós não temos uma liderança no perfil do Papa Francisco. Tão forte como o Papa. Tão forte. Eu que acompanhei muito de perto aquele desconhecido que chegou ao Rio em 2013 para viver a jornada da juventude e ganhou o coração daqueles 4 milhões de pessoas que lá estavam, ganhou o coração do mundo e vem ganhando com um discurso muito claro. Jovem, uma postura jovem. Jovem, capaz de responder à mentalidade do nosso tempo e convidando-nos a dar as razões da nossa esperança, ou seja, indicar as nossas motivações e apresentá-las e dialogar. Papa Francisco conversa com todos, dialoga com todos.
qual é a postura que o senhor acha que deve ser das religiões com relação a esses indígenas que também têm lá as suas preferências, as suas religiões? Eu diria, meu caro, hoje nós temos, com a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, nós temos uma indicação que o Papa Francisco já vem repetindo, e aí eu tomo a liberdade de dizer, desde 2013, quando na jornada da juventude alguém dizia para ele: Santo Padre, eu estou no Haiti fazendo missão. Ele pergunta: e na Amazônia está? Então já havia uma preocupação. O que há de peculiar, o que há de especial nos povos originários e até nos povos cujo contato não é estabelecido? É um outro perfil de relação com a vida, com a natureza. Eu diria, talvez nós não venhamos a seguir esse perfil e transformar o mundo todo numa grande aldeia indígena. Mas há valores na cultura indígena, e eu a trato como um todo, apesar das suas diferenças, que nós precisamos observar. Um outro tipo de relação com o planeta, com o ecossistema, com a Terra, um outro tipo de relação com as pessoas, outros valores que nós precisaríamos aprender e que, na linguagem do Sínodo da Amazônia, se chamou de bem viver. Dom Joel, quais são as ações que o cidadão comum, a pessoa que está nos assistindo, podem fazer para participar dessa campanha tão importante no nosso país? Há muito tempo atrás eu aprendi um segredo da campanha. Começa pelo ouvido, a mente, ao coração e ao bolso. Isso me foi ensinado na paróquia em que eu cresci, lá no Rio de Janeiro. Primeiro, ouvir e refletir sobre o tema. Nós vivemos uma época de profunda indiferença em relação à dor alheia. Isso é uma marca que preocupa profundamente a Igreja. Os sofredores, os excluídos, os abandonados, estão se tornando paisagem das nossas cidades. Me acostumo com eles. E é preciso, então, como a parábola do bom samaritano, não passar adiante, como os dois primeiros passaram, mas olhar, perceber. E não apenas olhar e perceber, mas, acima de tudo, o grande verbo, a grande senha da campanha da Fraternidade desse ano é cuidar. Ser um cuidador. Nós chegamos num ponto onde até os economistas mais liberais, eles dizem hoje que é preciso combater a desigualdade, senão a nossa economia não tem condições de ter um crescimento profícuo e sustentável, né? Manter esse crescimento. Isso está embutido nessa campanha? Uma reflexão como essa, quer dizer, vem somar a ciência econômica àquilo que nós diríamos a ética. Há uma ética que ultrapassa qualquer regra, qualquer lei que você poderia dizer. As leis econômicas, elas não podem existir em função de si mesmas. A pessoa humana, isso é o coração do Evangelho. A pessoa está no centro de toda a realidade. Se nós não soubermos cuidar dos nossos, se nós não soubermos cuidar dos que são humanos como nós, de cada pessoa, de cada ser humano, que mundo é esse? Que sociedade é essa? O que nós vamos deixar para o futuro? Qual é o legado que nós vamos deixar para o futuro? A Quaresma é uma época muito importante para nós cristãos, né? O início de uma fase muito importante até de aprendizado e de reflexão. A partir daí, nós ainda estamos no pré-carnaval e depois a quarta-feira de cinza, né? Tem um significado todo especial. Como é que o cristão deve entender esse período? O período quaresmal é um período no qual você coloca o seu espírito, coloca todo o seu interior numa espécie de dieta, de exercício. Porque hoje nós nos preocupamos... Reflexão. Hoje nós nos preocupamos com a parte física que tem que cuidar. Mente sã em corpo são, né? Isso. Alguns mais, outros menos. É a casa do Senhor. É a casa do templo do Espírito e precisa ser cuidado. A Quaresma é aquele tempo em que você intensamente precisa fazer isso. E fazer o quê? Se eu pudesse resumir numa pergunta, a minha maneira de compreender a vida e, consequentemente, me relacionar
com as pessoas, me relacionar com os bens, me relacionar com o próprio Deus. É isso mesmo que Jesus ensinou. É assim que Jesus pregou. A Quaresma é um convite a isso. Abandona o que é secundário, fica com o essencial para fazer no coração a Páscoa e celebrá-la adequadamente. E vai de quarta-feira de cinzas até... Ela vai até o domingo as de Páscoas, Ramos, né? E encosta na Semana Santa. Na Semana Santa. Tem todo o simbolismo da quarentena, né? Você põe em quarentena para ver se não contamina, se não é contaminado e se faz o tratamento. E durante esse período, há vamos dizer, um conceito da Igreja Católica e costumes, eu queria até que o senhor aprofundasse, sobre o consumo de carne às sextas e até durante o período da Paixão de Cristo. Como é que é essa relação atual da Igreja Católica? Jejum e abstinência, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Isso. E, se possível, também nas sextas-feiras evitar o consumo de carne. Né? Isso. Essa é a proposta. Só que isso é o primeiro patamar, né? Que não é apenas deixar de ingerir a carne, mas é rezar mais. Por exemplo, quando a fome bate, você faz o jejum. A fome bate, qual é o instinto que te leva a quê? Direto para a porta da geladeira. Ele tem que te levar, para diante de Jesus, tem que te levar para o sacrário. Reflexão. É um modo de você integrar o corpo e o espírito no sentido de dizer, espera aí, se eu conseguir me controlar no instinto para o alimento, que é algo que até Deus deu para a preservação, então eu posso me controlar no meu critério de lidar com os bens, por isso eu posso reservar. Das pessoas, na aí violência vai tudo. que está se espalhando pelo Brasil, né? Eu posso superar, por exemplo, toda essa lógica de vingança e de violência que nós estamos vendo aí. Até na política nós estamos vivendo um momento de muito confronto, né? O que o senhor teria a dizer para os nossos políticos, inclusive esses que vão participar de eleições? O Brasil inteiro vai estar escolhendo aí os seus prefeitos das capitais. Qual a mensagem que o senhor tem a dar para os políticos nesse período? É a mensagem clássica da igreja. Você está exercendo algo que é sua vocação. Você está lá porque você gosta. Então é uma vocação. Se é vocação, é dom de Deus. Se é dom de Deus, não é sua. Cuidado com o que você faz com ela, porque depois você vai dar contas a Deus. Em segundo lugar, não esqueça que a primeira grande preocupação é o ser humano. Olhe para as pessoas antes de qualquer coisa. Terceiro, defenda a democracia. Defenda as instituições que garantem liberdade, que garantem equilíbrio de poder nesse país. E quarto e último, aquilo que foi dito ao Santo Padre quando ele começou o ministério. Não esqueçam dos pobres, não esqueçam de quem sofre, não esqueçam daqueles que são esquecidos por muita gente. E esse mistério, essa missão de evangelizar, ela tomou contornos especiais, diferentes, né? Depois da tecnologia. Hoje o púlpito virtual é uma realidade, né? Não só aqui na nossa televisão, a TV da família, mas também outros canais de comunicação da igreja. Isso, Dom Joel, multiplica a possibilidade de evangelização, né? Com certeza, porque ele chega... Está sendo usado. Sim, com certeza. E as redes sociais, então? Quer dizer, quantas pessoas, por exemplo, aqui a Rede Vida, quantas missas, né? Ela transmite a missa diária, pelo menos uma vez, mas muito mais do que uma vez. Quantos momentos de oração para aquelas pessoas impedidas. Eu já nem digo mais doentes, porque eu já vi cenas de participação de missa em celular. Numa situação em que eu estava num prédio, numa fila, e eu vi que a senhora estava acompanhando a missa pelo celular. Portanto, a chance de chegar lá é fundamental. E é interessante porque, para a Bíblia, parece que ela sabia que isso ia existir quando diz que para pregar em todas as circunstâncias. Então, quer dizer... oportuna, inoportuna, por sobre os telhados, onde você... Por isso é que, voltando ao começo da nossa conversa, a tecnologia não é nem boa nem má. Ela é neutra, né? Ela é neutra. Toda a tecnologia. Depende de como ela é usada, né? Do que faz dela. Né? E para nós, ela para nós, agentes evangelizadores, ela é um desafio.
que você também não pode fechar os olhos para ela. Você não pode dizer, não, isso aqui não nos me diz respeito, e não pode satanizar a tecnologia, não, pelo contrário. O que ela tem de bom, ela é como neutra, né? Na sua condição neutra, o que ela tem de bom, e a partir daí nós vamos trabalhar. E tem sido feito muita a campanha coisa. da fraternidade vai ser trabalhada também Sim, nas redes sociais, assim, de forma mais intensa? Nós temos um site e um aplicativo que poderá ser baixado e acompanhar a campanha, não apenas durante o tempo da Quaresma, mas poder-se acompanhar a campanha ao longo do ano, baixando oração. Qual é o site? campanhas.cnbb.org.br campanhas.cnbb.org.br. Alguns bispos estivemos reunidos, é o CONCEP, é o Conselho Pastoral, são os bispos presidentes das 12 comissões. E ficamos impressionados com o trabalho feito nesse aplicativo, que está para os dois sistemas. Tanto Android quanto iOS, Apple. iOS da Apple, as pessoas conseguem baixar? O Dom Joel falou aqui sobre a neutralidade da ciência e da tecnologia. É um debate assim, sobre a invenção do avião, por exemplo, e depois os exércitos se apoderaram do avião para conduzir armas e outras invenções, né? E a tecnologia, Dom Joel, também traz essa neutralidade e esse perigo, porque há muita tentação ali nas mãos de adolescentes e de pessoas que, às vezes, não têm essa capacidade de filtrar, né? Sem dúvida. Daí há uma preocupação maior dos pais, dos educadores e, evidentemente, da igreja. As igrejas estão preocupadas com essa tecnologia neutra, mas que é uma porta nova aberta e muito pertinho. Sim. Porque a tecnologia, e nesse caso o exemplo que o senhor deu, não terceirize as relações humanas. Não substitua, por exemplo, a relação com os seus filhos com a tecnologia. Não entregue, não é lá muito delicado o que digo, mas há pouco tempo via o casal e o bebê. O casal chega com o bebê, coloca um tablet na frente do bebê, deixa passando alguma coisa e o casal foi conversar, fazer o que tinha que fazer. Se eu fui indelicado em observar isso, me perdoe, mas eu disse, aqui é uma terceirização. Não pode usar como babá eletrônica, nem como pais de aluguel, né? Os tablets, os nada smartphones. Substitui a conversa, o contato direto, olho, né? o face a face, o olho no olho, nada substitui isso. Eu diria que aqui está o grande antídoto, a meu ver, para esse uso. Por exemplo, meu filho, o que você está vendo aqui? Ou então, minha filha, você está há muito tempo já mexendo nesse celular, o que está acontecendo? Essa campanha da fraternidade, ela tem uma direção, uma coordenação da CNBB. Eu queria que o senhor falasse assim, qual é o papel da CNBB na igreja e na coordenação dos bispos? Ela é um órgão de comunhão e serviço. Algumas pessoas pensam que a conferência é um órgão de jurisdição, um órgão de governo, um órgão de comando. Sim, a lei da igreja prevê que em algumas situações a conferência seja, de fato, um órgão de decisão. De comando, né? De definição de linhas. Mas são situações muito pequenas. No que diz respeito às grandes linhas pastorais, isso é feito na comunhão de todos os bispos através da Assembleia Geral, que é o órgão máximo da CNBB. Não é a presidência, é a Assembleia Geral, que ocorre uma vez por ano. Esse ano vai acontecer de 22 a 30 de abril, geralmente, segunda semana da Páscoa. A experiência mostrou que é um período bom para se fazer a Assembleia, e ali, então, se discute o rumo, se discutem os rumos daquilo que será a ação evangelizadora. Nós temos quantos bispos no Brasil? Nós hoje estamos com 469, entre eméritos, que são 168, e os que estão na ativa. Não sei se alguém vai ser nomeado, não sei, nos próximos dias, ou se alguém vai fazer 75 anos, mas estamos somos a maior conferência episcopal do mundo. Qual vai ser a prioridade de evangelização nesse período agora? Durante 4 anos, nós vamos trabalhar com aquilo que, na linguagem da CNBB,
são as diretrizes gerais. A cada 4 anos, votam-se, aprovam-se diretrizes gerais e, em função delas, se elege uma presidência que se considera apta a levar aquilo que foi aprovado. As atuais diretrizes gerais têm uma única prioridade, que nós chamamos, na linguagem pastoral, comunidades eclesiais missionárias, ou seja, pequenas comunidades de fé em todo canto, onde estiver. Imaginem vocês que aqui, nesse estúdio, nesse local, que é maior do que o estúdio da Rede Vida, quem aqui trabalha, talvez passe mais tempo aqui do que muitas vezes indo para casa ou estando em casa. Então, por que não pode, num certo momento, parar, rezar, conversar, ler a palavra de Deus? E com isso vai estabelecendo vínculos comunitários. Voltamos lá atrás da nossa conversa. Aí eu vou brincar um pouquinho com o nome do programa. O frente a frente, o contato pessoal, que é fundamental. E é isso que é a grande prioridade. Ajudar as pessoas a romperem a lógica do isolamento e constituírem comunidade. Porque na comunidade, voltando à sua pergunta da violência, é que a gente tem esperança contra a violência. Quando você é vítima da violência e está sozinho, aí você perde tudo. Às vezes até desiste de viver, né? A campanha da fraternidade, como nós falamos aqui, entra na 56ª e houve campanhas memoráveis, todas são essas, então é fundamental, um resumo, como disse a Denise, né? E, inclusive, algumas privilegiaram, homenagearam o trabalho, o dom, a violência, quer dizer, há toda uma história, uma esteira de história de campanhas felizes da fraternidade, né? Todo mundo fica esperando exatamente o lema. Eu sei que é difícil, mas destacaria um momento em que a campanha da fraternidade trouxe um grande tema nacional? Depende do contexto, né? Porque todos os temas são importantes e urgentes, e é feito um longo processo de discernimento. São apresentados temas, são resumidos a 3, até que o Conselho Permanente diz dos 3 qual vai ser. Com base no contexto daquele momento. O que mais ou menos hoje e no próximo ano, porque hoje você está votando a campanha, o tema do ano seguinte. Então, tem mais ou menos uma visão para um ano, 2 anos. Este ano, pelo que a gente vê no manual, é inspirado em Irmã Dulce, né? Ela é o grande ícone. A nossa santa. O grande ícone, porque nós falávamos o seguinte, quando nós chegamos, estava já definido pelo Conselho Permanente. E ela fez um compromisso do dom mesmo. Sem dúvida. Mas dizia, estava lá a definição, vida. A campanha da fraternidade já falou 2 vezes sobre vida e todos os temas da campanha são temas de vida. Você fala de trabalho, fala de violência, fala de família, fala da mulher, fala do bioma, da saúde, vida. O que tem de novidade? Nós vimos que a novidade estava no lema, mais do que no tema. Porque vida, dom e compromisso, né? Quando, de repente, nós nos voltamos para a parábola do bom samaritano e nós vimos que a vida ali estava ameaçada, já tinha sido agredida, ela estava ameaçada. O que ele fez de novidade? O que nós hoje precisamos fazer. Num tempo em que cresce violência, cresce pobreza e cresce indiferença, nós somos convidados a crescer no cuidado, linguagem do Papa Francisco. Globalização do cuidado, globalização da ternura. Por isso ela é uma campanha síntese. Ela recolhe um pouco e diz, muda teu jeito de pensar. Dom Joel, a gente fala em globalização, houve um momento em que se pensava em globalizar o mundo, né? De acabar com as fronteiras, interligar fronteiras e tal. E veio alguém e disse, é preciso globalizar o ser humano, porque o discurso era de globalizar produtos. Então, assim, um veículo hoje não pode ser mais produzido por um país. O pneu vem de um lado, o banco de outro, o painel de outro, e assim como todos. Nesse momento, por exemplo, em que o coronavírus ameaça o trânsito de peças, ameaça a manutenção e a construção, a fabricação de produtos aqui no Brasil, como telefones e tal, né? E aí a gente vê agora um recuo nessa globalização. Não na globalização, mas eles falam globalismo, né? Mas o ser humano nunca chegou a ser globalizado, né? Aí vamos ter uma longa conversa sobre o que é que significa o ser humano globalizado. A palavra que você usou, recuo, é que me preocupa.
Quer dizer, nós estamos vivendo um momento, ao mesmo tempo em que a informação, a comunicação, a economia, são os exemplos dados aqui, são globais hoje, são planetários. Abertos. É planetário hoje, né? Isso. Você não é mais. Você pode estar numa pequena cidade, numa vila, você pode estar... Sabe o que está acontecendo no mundo. Você está, de algum modo, conectado. Conectado ao mundo. Você com... E as pessoas não estão querendo saber de receber as outras, né? Assim, Aqui, a gente vê que esse os é o problema. países estão cada vez se fechando mais. Agora tivemos o Brexit da Inglaterra saindo da União Europeia, ou seja, a gente quer cuidar da nossa vida, sai daqui, não queremos ficar nessa comunidade, né? E os Estados Unidos também se colocando cada vez mais fechados, né? Como nós somos melhores que os outros. Isso não é um perigo enorme para o mundo? Sim. Eu diria Como que a nós gente estava falando entramos da em globalização processo... das pessoas, que o Zé Maria lembrou bem, que as pessoas parecem, as grandes potências não estão querendo mais saber de globalização. Não, o problema, se você me permite, Denise, eu acho que não é só das grandes potências, não. Está no coração do ser humano, né? Eu acho que cada um de nós... Das aldeias. Cada um de nós, das ostras. Cada um de nós tem uma tentação de fazer o seu Brexit. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, dizia o provérbio lá na minha infância, né? No sentido do seguinte, hoje, eu, meu umbigo, meu nariz, minha vida, meus problemas, eu costumo dizer que o meu defunto morreu mais do que o seu. Eu aprendi que todos morrem iguais. Eu diria que em reação a um processo global e que nós não tivemos tempo, historicamente, para ruminar, para mastigar, para digerir e firmar identidades, nós hoje já estamos com um processo reativo muito forte, de rejeição a tudo aquilo que é do outro. Ok? Que se há aqui global, alguma coisa que é sua, alguma coisa que é minha e que é sua. Mantemos isso, respeitemos isso e não unifiquemos tudo numa massa disforme. Aqui é o ponto negativo humano da globalização e que gera essa reação individualista, por isso a figura de Irmã Dulce. Bom, Dom Joel, olha, o senhor acabou de dar uma aula aqui para nós todos sobre como o ser humano deve pensar, né? Esse programa está acabando, infelizmente. Eu queria que o senhor deixasse aí uma saudação para os nossos telespectadores e muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço carinhosamente à Rede Vida o convite, a paciência de me acolher e de me ouvir e que Deus abençoe a todos, né? Dando muita força para a gente poder dar nossa contribuição de cristão, de católico, para esse mundo ser como Deus quer que seja. Amém, né? Mais um programa, mais um Frente a Frente, dessa vez muito especial, né, Zé Maria? Muito bom. Conversa boa com o Dom Joel, lições de vida e uma interligação ali das relações humanas e afetivas e religiosas. Queria agradecer, muito boa noite, obrigado. Hein? Reflexão, moderação e temperança, cuidando sempre das pessoas. Fica aqui o lema para você não esquecer, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Vamos por aí. Boa noite e até a próxima quarta-feira.